Gostaria de agradecer, em nome de todos os colegas presentes, em nome de toda a nossa diretoria, agradecer ao professor Hilton Moutinho, ex-árbitro assistente do quadro internacional, do quadro da CBF e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Agradecê-lo por ter aceitado participar do nosso projeto de aprendizagem Sérgio Correia e turma Manuel Serapião. Professor Hilton Moutinho, seja bem-vindo ao nosso projeto e obrigado por acreditar e confiar em nosso trabalho. Por nada, Nailton. Prazer imenso estar aqui com vocês, com a turma, poder contribuir com o aprendizado, falar um pouco da arbitragem, que é um tema que a gente ama, né? E é o amor que nos leva a continuar e a cada vez mais querer aprender e debater. Então, espero que a gente possa passar aqui uma horinha, 2 horinhas, falando um pouquinho sobre os conceitos das regras do jogo. E aí, gente, é um bate-papo, aqui é uma troca de informações, a gente passa um pouquinho da experiência, vocês trocam um pouquinho da experiência de vocês, e assim a gente consegue evoluir, crescer dentro do tema da arbitragem, que, volto a repetir, é apaixonante, né? Então é isso, espero poder contribuir com todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as regras 4 e 7. Para quem não me conhece, o Nailton fez uma breve resumo. Eu fui árbitro internacional durante alguns anos. Comecei minha carreira lá na década de 80, com 18 aninhos eu comecei a trabalhar, a apitar na Federação de Futebol do Rio. Passei por todas as categorias de base, chegando ao profissional. Em 94 eu ingressei no quadro nacional, em 98 no quadro internacional e fiquei até 2010. Foi uma trajetória bonita, aprendi muito, conheci muitos lugares e me trouxe uma experiência muito bacana como árbitro dentro do campo de jogo. Hoje eu exerço a função de instrutor desde 2011 pela Federação de Futebol do Rio, pela CBF e há 4 anos pela Conmebol, trabalhando em jogos da Taça Libertadores, da Conmebol, da Sul-Americana e nos torneios internacionais. Então a gente divide um pouquinho com os árbitros o que a gente vivenciou, as nossas experiências e sempre tentando aprender, com a mente aberta para os conceitos, para as considerações do que a FIFA e que a IFAB nos impõe para que a gente possa ser um replicador dessas informações para todos os árbitros. Beleza, turma? Então é um bate-papo, fiquem à vontade. Se quiser interromper para perguntar, pode abrir o microfone e falar. Tá? Sem melindres, sem receio de fazer qualquer pergunta. A pergunta não é boba, toda pergunta é importante, porque a dúvida que você tem pode ser a dúvida de um companheiro. Então, assim, tendo alguma dúvida, o faça, tá bom? Nailton, você está com a apresentação e pode compartilhar? Sim, gostaria de registrar a presença, como sempre, já faz parte da família, a doutora Diana, psicóloga da Federação de Futebol do Estado do Piauí e da CBF, e também o professor Antônio Nunes, instrutor de arbitragem do quadro nacional. Para darmos início, gostaria de convidar o participante Saulo a fazer a abertura, por favor. Boa noite a todos. Vou ler uma palestra aqui. A vida às vezes parece uma corda bamba, mas é preciso ter leveza, persistência para não se deixar cair. Quando a vida parecer ameaçadora e os caminhos parecer sombrios e perigosos, dê um passo de cada vez. Olhe bem por onde pisa e só erga o pé quando sentir-se firme. E se por um acaso, em algum momento da vida, você perdeu o equilíbrio, respire fundo, recupere o fôlego e a energia, e erga-se, e juntamente com os tombos que aprendemos a cair, a nos levantar mais rápido e nos reequilibrar. O importante é buscar sempre o equilíbrio. Não esquecendo de sua história, lembre-se do que você fez anteriormente. Professor Hilton Moutinho, boa noite e seja bem-vindo ao projeto de aprendizagem
Sérgio Corrêa e Turma Manuel Serapião. Boa noite, professor. Obrigado por aceitar o convite, né? E a aula é sua. Obrigado, Saulo. Obrigado pelas palavras. Então vamos iniciar, pessoal. Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre as regras, a regra 4 e a regra 7. São duas regras bem importantes, com alguns pontos relevantes e importantes que todo árbitro deve ter em mente antes de iniciar uma partida e durante o seu desenrolar. Vamos lá. Pode passar, por favor. Próximo. Entrando especificamente nos equipamentos, né, da regra 4, equipamento que fala sobre equipamentos de jogadores, pode passar. O primeiro tópico dessa regra 4, fala da segurança. Segurança de quê? Dos equipamentos, né, que os atletas podem portar durante uma partida. E aí a gente se dá o fato de entender que esses equipamentos perigosos que podem trazer problemas ou aspectos de segurança para esses atletas não devem ser utilizados. A regra é bem clara, fala de joias, brincos, anéis, pulseiras, colares, gargantilhas. Tudo isso é proibido. E o árbitro deve ter ciência de entender que esses acessórios não podem ser utilizados. Para isso é importante ter uma inspeção, né, dos jogadores que vão entrar no campo e dos jogadores que, no momento da substituição, o trabalho com o quarto árbitro deve ser feito e deve ser observado. Antes do início do jogo, normalmente, quando você vai pegar a relação dos atletas, o quarto árbitro já tem essa obrigatoriedade, né, de fazer um checklist lá com os atletas. Muitas das vezes os atletas ainda não estão uniformizados, mas é importante já passar essa mensagem para que os atletas não portem esses equipamentos. A gente sabe que a maioria entende isso, compreende, sabe, mas sempre tem um malandro que quer burlar a regra do jogo. Então é importante você já prevenir, já fazer a prevenção e avisá-los de que é proibido essa utilização. Então o papel do quarto árbitro é muito importante nesse aspecto de expiação dessas situações que eu falei anteriormente. A saída do atleta para a retirada do equipamento ou artigo. Não necessariamente, você para o jogo para que esse atleta se recomponha, né? Se durante o jogo, por um acaso, o atleta está com um equipamento que não seja permitido, por exemplo, ele está com uma aliança... Ei, Guilherme, aqui está sem voz. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sem voz aqui. Sim, muito bem. Então vamos lá. Sim, muito bem. Então, se por um acaso, voltando ao exemplo que eu estava dando, um atleta está com uma aliança, essa aliança está escondida lá, com uma fitinha, e por um acaso, nem o quarto árbitro, nem a equipe de arbitragem, os dois assistentes, por favor, pessoal, fecha o microfone. Aí, durante o jogo, o árbitro se dá conta de que esse atleta está com essa aliança. Ele solicita que ele saia do campo de jogo para se recompor e tire esse equipamento e volte ao campo de jogo. Não necessariamente tem que se parar o jogo para isso. Ele pode sair e tirar a aliança. Caso ele... Opa! Parou a apresentação aí, pessoal? Vocês estão vendo? Só um minutinho, por favor. Eu vou fazer o compartilhamento outra vez, mas peço, por favor, que não o façam para não atrapalhar o professor, por gentileza, tá? Porque termina atrapalhando a aula. Então vamos lá, voltando ao raciocínio que eu estava colocando. Se esse atleta se recusa a fazer a saída para compor o seu equipamento, aí sim ele é passível de uma advertência, cartão amarelo, onde o árbitro está embasado nas regras do jogo para ter essa ação. Próximo. Bem, na regra 4, equipamentos obrigatórios, relembrando aí para o pessoal, camisetas com manga, não pode ser camiseta sem manga,
Tá? Shorts, meias, caneleiras, calçados, calça comprida, que seria igual ao goleiro. A regra fala em calça comprida, onde abre uma exceção para o goleiro utilizá-las. Quando a gente fala de short, gente, lembrar que o short, em alguns casos, tem aquela barra branca. A gente vai falar um pouquinho adiante da importância dessa barra de outra cor que não seja a cor predominante do calçado, do short. Das meias também, é importante salientar, hoje em dia, a utilização dos atletas dessas meias cortadas, né? Então, outro fato importante que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, o uso das caneleiras também, um aspecto importante da regra é que essa caneleira tem que ser coberta pelas meias, não pode ser descoberta. Ok? E falando um pouquinho sobre esse tema, nesse aspecto do equipamento, existe um adendo, né, muito importante, bem relevante na regra do jogo, que fala se um atleta perder um equipamento desse no momento de fazer um gol, o gol deve ser consignado. Exemplo, uma jogada, o atleta dribla o outro, na disputa, a sua caneleira sai da meia, cai. Ele vai, continua com a bola, chuta e faz o gol. O gol deve ser válido. O jogador tenta fazer um drible, é puxado assintosamente pelo adversário, sua camisa rasga, não sai do corpo, mas rasga, chega a ser rasgada, ele vai e continua e faz o gol. Ou seja, 2 exemplos bem simples que eu coloquei, só para ilustrar esse adendo da regra, falando sobre os equipamentos obrigatórios. Vamos passar? Próximo. As cores, outro fator importante. Todos sabem, uma equipe de uma cor, outra equipe com uma outra cor, diferente da cor que o árbitro esteja utilizando. Então, a gente pode voltar um pouquinho atrás, planificação do jogo. É importante observar as cores das camisas, para que essas camisas não tenham igualdade de cor. O goleiro é uma peça importante, ele tem que ter um uniforme diferente das 2 equipes, da sua equipe, da equipe adversária, e de preferência do outro arqueiro, né? Se não tiver essa possibilidade, pode-se jogar os goleiros iguais. Mas o árbitro tem que ter uma sensibilidade e entender que, em alguns momentos, é importante buscar um entendimento para que todos estejam diferentes, né? Cor da camisa que esteja por baixo da camisa principal de um clube. Vamos falar aí do Palmeiras, por exemplo. Palmeiras, a manga da camisa verde. Ele não pode usar uma camisa térmica branca. Tem que ser verde, da mesma cor da manga da camisa. Então, short térmico, a mesma coisa. Short térmico, lembra que eu falei lá atrás sobre essa barrinha, que pode, em alguns casos, de alguns shorts, ter uma barra diferente da cor predominante? Se tiver uma cor diferente, o short tem que ser dessa cor ou da cor do short. Perfeito? Próximo. Outros equipamentos. A gente está falando sobre situações de equipamentos para proteção dos atletas. A regra fala de protetor de cabeça. Existe uma peculiaridade importante com esse protetor de cabeça. Todos os equipamentos que são protetores, no caso, protetor de cabeça, as máscaras, joelheiras, cotoveleiras, bonés e óculos, eles não podem causar perigo aos seus adversários. Então é importante que não sejam pontiagudos, que sejam acolchoados, que sejam maleáveis, que não sejam duros para, no impacto, não machucar o seu oponente. Mas o protetor tem uma peculiaridade. A regra fala de negro ou da mesma cor da camiseta. Então é um aspecto importante e relevante para que a gente tenha em mente. Negro ou da mesma cor da camiseta. Sem saliência que possa causar perigo, sem fecho, separado da camisa, de preferência liso. Tá? Próximo, por favor. A regra 4 também fala sobre a comunicação eletrônica. É um tema importante, relevante no futebol atual. Então ela fala lá, não é permitido aos jogadores. Os jogadores não podem ter um ponto eletrônico com um treinador, por exemplo, é proibido. Porém, os oficiais das equipes podem ter uma comunicação. Eu posso ter um auxiliar do treinador na tribuna, passando informações para esse treinador, informações táticas, técnicas, isso é possível e é plausível pelas regras do jogo. Porém, ele não pode se utilizar disso para
por exemplo, interferir na arbitragem, ou ele tem um equipamento. Por exemplo, ele é permitido ele usar um tablet, um telefone. Ele pode ter informações para ajudar no desenvolvimento da partida tática e técnica dos jogadores, mas ele não pode pegar informações externas e trabalhar essas informações externas durante o jogo. Isso é proibido. Então é importante ter atenção a esses fatos. Próximo. Sistema de EPTS, é aquele sistema de monitoramento que os atletas hoje utilizam muito, né? Ele, para fisiologia e para os profissionais de educação física e fisioterapeutas, tem uma valia muito, muito grande, permite dados para a evolução do atleta. Eles são muito utilizados hoje. Normalmente, a comissão organizadora dos eventos, dos campeonatos, tem uma responsabilidade, junto com as equipes, de controle desses equipamentos. Tá? Como consta na regra, FIFA Quality normalmente são os aparelhos que são autorizados. E aí essa comissão de regulamento, toma conta e normalmente faz um padrão de organização e tem uma checagem com relação a esses equipamentos que estão utilizados. Mas é importante o árbitro saber, ter ciência dessa orientação e desses padrões que são estabelecidos pela IMS e pela FIFA. Próximo. A regra 4 também fala sobre slogans, declarações, imagem e publicidade. Então, para relembrar, nós sabemos que os atletas não podem fazer propagandas de cunho político, religioso ou pessoal nos equipamentos. E, por exemplo, numa vestimenta, ele pode estar com uma camisa embaixo da sua camisa principal da equipe, uma mensagem política, uma mensagem para a afronta da outra equipe adversária. Isso é proibido. Então é importante ter em mente isso. No caso de imagem, fatos religiosos, o árbitro, observando esses detalhes, ele faz uma narrativa em súmula. Se houver alguma mensagem injuriosa, como lembra bem a regra, falando de provocativa à equipe oponente, aí você vai utilizar a regra 12, onde fala lá sanções e punições, e aí o atleta deve ser expulso em algumas situações que são essas aí, injuriosas, grosseiras, ações provocativas, debochadas, ou seja, é importante ter isso em mente e conhecer esse detalhe. Isso pode acontecer, hoje em dia é difícil, né? É difícil acontecer, mas é importante saber. Próxima. Bem, também falamos na regra 4, existem sanções e infrações que possam acontecer, e aí o árbitro tem que ter em mente o que fazer por essas infrações. Como eu falei lá no início, não obrigatoriamente o jogo tem que ser paralisado por um atleta que está usando uma joia, por exemplo, o atleta está com brinco. Você observou, você não tem que parar o jogo para que esse atleta recomponha a sua vestimenta, tire o brinco. Não, você pode solicitar, passa por ele, o fulano, por favor, sai e tira o brinco, você não pode jogar com esse brinco. Perfeitamente, professor. Vou lá fora, tira o brinco. E aí, para ele retornar ao campo de jogo, ele tem que ter a sua autorização. Perfeito? Não precisa você chegar lá na linha lateral e observar. Você pode delegar essa função ao seu assistente, ao seu quarto árbitro. Mas, obrigatoriamente, a autorização para ele entrar no campo de jogo novamente é sua. Perfeito? Então, é importante ter esse detalhe fundamental. Tá? Se o atleta se negar, por exemplo, nós temos lá um atleta que retornou sem a sua autorização. Ele teve a caneleira dele, perdeu, quebrou, ou seja, o short foi rasgado. Ele teve que trocar o short. Ele saiu, trocou o short e entrou no jogo, voltou para o jogo sem sua autorização. Se você paralisar o jogo para aplicar o cartão amarelo, porque ele cometeu uma infração de entrar no campo sem a sua autorização, você vai reiniciar com tiro livre indireto e vai aplicar o cartão amarelo a esse atleta. Perfeito? Mas se esse atleta entrar no campo de jogo sem a sua autorização e der uma interferência direta na partida, é tiro livre direto contra esse atleta. Tá? Então, esse detalhezinho é importante ter em mente também. São duas situações distintas. Se ele interromper o jogo, é uma situação. Se ele não interromper, é outra. Perfeito? Então é isso, pessoal. Sobre a regra 4, muito simples, muito objetiva. Não tem muita dificuldade com relação a isso.
Tem alguma questão que a gente possa aclarar? Alguma coisa que vocês queiram perguntar especificamente sobre a regra 4, sobre essa situação que nós falamos agora há pouco? Por favor, fiquem à vontade. Naildo, boa noite. Posso fazer a pergunta, professor? Autoriza aí, Naildo? Vamos fazer algumas perguntas dentro do que foi falado na regra 4 e em seguida nós começamos a falar da regra 7. Por favor. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. Jusimar, de Salvador, da Atlas Arbitragem. Tudo bom, Jusimar? Como vai? O senhor falou sobre essa questão do último tópico aí, com relação às distinções, né? Que o jogador que adentra o campo sem autorização do árbitro, ele deve ser punido com cartão amarelo e com com o TLI, correto? Perfeito. E, na sequência, o senhor colocou a seguinte questão, que se ele vier interferir na partida, ele também não é punido com cartão amarelo, ou somente o TLD contra a equipe dele? Não é assim. Por exemplo, ele ingressou no campo de jogo sem a sua autorização, ele cometeu uma infração. Por essa infração, ele vai ser apenado com cartão amarelo. Se ele entrou no campo de jogo e você paralisou o jogo por esse ingresso, e ele não interferiu no jogo, naquele momento, numa jogada, ele entrou sem a sua autorização, mas não interferiu no momento da disputa de dois jogadores. Se você paralisou o jogo, você vai ter que reiniciar com tiro livre indireto e aplicar o cartão amarelo. Nós recomendamos ao árbitro, se esse ingresso do atleta foi feito e não interfere no jogo, deixa paralisar o jogo e aí você aplica o cartão amarelo. Mas se você paralisar o jogo, aí você tem que reiniciar com tiro livre indireto. Agora, a outra situação que eu coloquei é se ele interfere diretamente nesse jogo. Ele adentra no campo de jogo e aí tenta disputar uma bola que está com o adversário, por exemplo. Aí você tem que paralisar, advertir o atleta com o cartão amarelo e iniciar o jogo com um tiro livre direto a favor da equipe adversária. Beleza? Ok, professor. Muito obrigado. E um prazer Nada. na sala. Um abraço. Outro. Mais alguma questão, pessoal? Naildo. Por favor. Está me ouvindo, Naildo? Sim, pode falar. Boa noite, Anaildo, professor Hilton, Mutinho e a todos. Professor, o jogador, a chuteira sai do pé do mesmo. Ou então o cadarço desamarrou. É obrigado este jogador sair para colocar a chuteira ou amarrar o cadarço? Porque aqui na várzea, nós vimos muito essa situação do cadastro da chuteira desamarrar, ou a chuteira saiu do pé. É obrigado ele sair de campo para repor a chuteira ou amarrar o cadastro. Eu sou José Dilce de Alagoas. Beleza, professor? Beleza, como vai? Grande Alagoas, terra linda. Tudo bem? Então, olha só. Não necessariamente ele tem que sair, por exemplo. Se o cadastro desamarrou e o jogo está desenvolvendo, ele pode amarrar o cadastro e continuar jogando. Agora, se ele for trocar o equipamento, se ele for trocar a chuteira, aí ele vai ter que sair para poder trocar esse calçado. Perfeito? Eu sei que isso acontece muito, tem muito jogo de várzea. Normalmente a gente pede, cara, amarra esse tênis aí, amarra esse calçado, vamos jogar. Acontece isso, mas pela regra do jogo, é o que eu te falei. Você pode pedi-lo para ele recompor o equipamento, no caso, amarrar a sua chuteira, mas se ele for trocar o calçado, você não vai pedir para que ele saia, troque o calçado e depois retorne com a sua autorização. Perfeito? Respondido aí? Certo, professor, obrigado. Por nada. Maurício. Boa noite a todos. Boa noite, professor Hilton. Uma pergunta relativamente fácil, né? Mas eu queria saber do senhor qual é a orientação. A regra fala sobre calçado. Não fala obrigatoriamente chuteira, só site, chuteira de birro ou trava. Até que ponto o árbitro ele tem que avaliar o calçado que está sendo utilizado por esse atleta? Se for um tênis, né? Não sei qual tipo de... Lógico que o atleta, a nível profissional, ele não vai utilizar mais. Até que ponto
né, o árbitro ele tem que avaliar o calçado desse atleta no campo de jogo? Muito bom, Maurício, muito boa pergunta. Então, o árbitro, a regra fala sobre calçado, correto? Então, o árbitro vai avaliar que calçado ele esteja usando, se esse calçado traz algum perigo para o seu oponente. Se eu tenho uma chuteira, vamos falar de uma chuteira, com uma trava pontiaguda de alumínio, e eu entendo que esse calçado que o atleta está utilizando pode trazer um perigo ao seu adversário, eu solicito que ele troque esse calçado. Entende? Então, mas a regra fala de calçado, agora não especifica o society ou a chuteira. Ela fala sobre calçado. Então, o que ele vai entender, ele vai observar é se esse calçado utilizado por esse atleta causa algum perigo ao seu oponente. Só isso. Essa pergunta, na verdade, é baseada nisso, porque o atleta, se ele compreende, né, e consegue conceituar a regra, ele vai querer ir de encontro ao árbitro. Concorda comigo? Tipo, eu tô lendo lá, a regra diz comigo que eu posso usar qualquer calçado, ele não me obriga a calçar chuteira. Então, cabe ao árbitro fazer essa leitura, né, de não colocar a integridade física dos atletas que estão no espetáculo em jogo. Perfeito, é importante ter esse mesmo. Cara, hoje em dia é difícil, né, um atleta não jogar com um calçado que seja apropriado para ele. Né? Por exemplo, se ele for jogar com tênis society numa grama que normalmente é molhada, ele vai conseguir ficar em pé, ele vai escorregar. Então, eles procuram utilizar um calçado apropriado, mas é importante o árbitro ter essa leitura e essa observação com relação ao calçado, se traz algum perigo ao adversário. Se não trouxer nenhum perigo, ele pode usar um calçado laranja, cor de abóbora, grande, pequeno, não há problema nenhum. O importante é o perigo ao seu oponente. E essa leitura que o árbitro tem que ter. Beleza? Boa noite, professor Hilton Mortinho. Boa noite. Eric Jorge, Salvador, Bahia, AFAS Arbitragem. Uma situação que aconteceu, né, que diz com o equipamento de jogador, e na ocasião o goleiro tinha sido expulso e o jogador de linha foi para o gol. Aí não sei por que ele não quis agarrar com a luva, né, quis agarrar sem luva. E aí os jogadores adversários usou isso como um artifício até para encebar o jogo, porque estavam ganhando, queriam ganhar tempo. E nesse jogo, eles ficaram argumentando para o árbitro que não podia ir para o jogo sem luvas, que tinha que ter luvas, que isso era obrigatório. Eu tenho conhecimento que não é obrigatório, é opção do goleiro usar luvas ou não. Mas eu queria que você colocasse para nós sobre essa questão da luva. Qual o material que essa luva... porque na regra não tem, pelo menos eu não vi qual é o material específico, né? Bacana, Eric. Bacana, legal. Então, nós vimos aí na transparência, na apresentação, dos materiais obrigatórios. E a luva não é um material obrigatório, não contempla como uma obrigatoriedade do goleiro. A gente está falando do goleiro usar. Os goleiros usam esse material para ter uma segurança melhor. As luvas evoluíram muito, mas todas elas são feitas de materiais apropriados que não causam perigo ao oponente. Então, o goleiro não quer usar o luva, você não pode obrigá-lo a usar uma luva. Ele usa se ele quiser. Tá? Então, eu não vou deixar, por exemplo, eu não vou deixar que um jogador, como você falou nesse seu exemplo, o jogador de linha foi para o gol. Ele não quer usar luva? Nada contra, o problema é dele, o risco é dele. Se ele não quer usar luva, tudo bem, vamos para o jogo, não há problema nenhum. A regra não obriga a utilização de luva por ele. Beleza? Beleza, obrigado. Por nada. Ramon? Boa noite, colegas. Boa noite, Naildo, Hilton Moutinho. Professor Hilton, com relação aqui ainda à regra 4, quando o senhor fala com relação às mangas,
também a regra fala com relação às meias, né? E acontece muito, como o colega aí citou, em jogos de várzea, a questão que a regra cita também com relação às fitas adesivas, né? E aqui acontece muito com relação a essas fitas, os jogadores que usam elas por cima das meias para ajudar a segurar as caneleiras, né? Acredito eu, a primeiro momento, que é uma coisa que dá para relevar, mas manda retirar essa fita ou deixa jogar? Então, Ramon, a regra, esse é um tema bem peculiar, que tem acontecido muito isso, tá? Nos jogos de Copa Sul-Americana, de Copa Libertadores. A gente orienta que os atletas tenham uma meia, eles têm uma meia cortada, que é sem a parte do pé, e aí eles usam uma meia menor, e aí essa meia cortada vai por cima dessa meia menor, e aí utilizam uma fita. Então a regra diz que essa meia de baixo tem que ser da mesma cor da meia de cima, e a fita tem que ser da mesma cor. Então eu tenho uma meia preta, uma meia por baixo preta, onde tem que ter uma fita preta. Eu não posso ter uma fita amarela, não posso ter uma fita azul. Isso é textual de regra. Então nós temos que orientá-lo a esses atletas que tenham um uniforme igual, cara. Então, para efeitos de regra, a gente está falando de regra de jogo, não é permitido, tá? Agora, vai depender, cara, se você for levar, como na sua região aí, nesses campeonatos de várzea, é importante que a comissão organizadora do campeonato oriente as equipes da regra do jogo, falando sobre esse aspecto, entendeu? Para que eles tenham essa noção, esse conhecimento de que não é permitido. Isso vai atrapalhar, vai deixar de jogar? Se a gente fosse meio sincero, não, cara, mas eles estão descumprindo a regra do jogo, entende? Então, em alto nível, isso não acontece. A gente orienta que seja fiscalizado. Se acontecer, a gente manda que o atleta saia, retire o equipamento e faça como tem que ser feito. Ou seja, ele tem que ter um equipamento igual. Perfeito? Obrigado, professor. Por nada. Vamos passar para a próxima questão da nossa aula. Já aparece para vocês? Perfeito, Nailton. Ok. Sim. Parece, Nailton. Então vamos lá, pessoal. Regra 7, duração do jogo. Também é uma regra pequena, mas de muita importância, onde tem alguns aspectos relevantes que a gente vai destacar para vocês. Todos sabem, né? 2 períodos de 45 minutos, com intervalo máximo de 15. Se a comissão organizadora da competição entender que tem que ter um intervalo mínimo, pode ter de 12, de 11, aí vai depender da comissão organizadora. A regra fala no máximo de 15 minutos, mas eu não posso dar um intervalo de 20, de 25, de 30. Aí eu estou indo a regra. Agora, menos de 15 é possível. Fala sobre intervalo de hidratação. Quando ela fala de intervalo de hidratação, ela está se referindo a, hoje em dia, nos campeonatos brasileiros, campeonatos internacionais, consta no regulamento da competição um período para hidratação, né, quando tiver muito calor. Então, normalmente é no 30º minuto de cada tempo. O Campeonato Carioca é no 20º, no Brasileiro é no 30º. Então, há uma pausa, os atletas se hidratam e depois o jogo continua. Mas, especificamente na regra, ela fala sobre a prorrogação, né? Se uma partida for decidida pela prorrogação, você tem um período que pode ser determinado pelo regulamento da competição para que esses atletas façam a hidratação antes de disputar a prorrogação. Importante também, gente, recuperação do tempo perdido. Isso é um tema muito discutido, a gente vê muitos árbitros cometerem erros com relação a isso. Então, é importante, na planificação que é feita, ter em mente, nós temos substituições, nós temos paralisação por infrações, nós temos paralisação para retirada dos atletas do campo de jogo, nós podemos ter uma paralisação por uma perda de energia elétrica,
por algum fato, hoje não temos torcedores, mas por algum fato inusitado que pode acontecer durante o jogo. Então é importante que todos os membros da equipe estejam atentos. Normalmente a gente orienta que todos observem o tempo a ser acrescido, e aí, antes do árbitro determinar, passar a informação para o árbitro definir quanto de acréscimo. Mas é importante observar esses detalhes. E aí, definiu 6 minutos, por favor, oriente os seus árbitros a darem 6 minutos, não dar 5,50, 5,40, 5,90. Se é 6, vamos dar os 6. E durante esses 6, se houve uma perda, se houve uma paralisação, a gente acrescenta o que foi perdido. Acrescentou o que foi perdido, deixa passar o tempo que foi acrescido. Então, eu parei 6. No minuto 4, teve uma paralisação que levou mais 2. Então, eu vou acrescer mais 2. Então, de 6 vai passar para 8. Eu tenho que dar os 8. Então, é importante observar esses detalhes. Nós tivemos agora há pouco tempo, até essa semana, um jogo importante da Copa Libertadores, onde o árbitro deu 5 minutos e terminou com 4,20. A equipe mandante perdendo. Então, a gente não pode dar esse subsídio às equipes para ter esse tipo de reclamação. Temos que ter inteligência e observar esse detalhe que é de suma importância no futebol moderno e atual. O quarto árbitro tem uma função fundamental nesse aspecto de controle, de ajuda. Tá? Ele tem a sua obrigação ali de levantar a plaqueta de substituição no minuto 45 de cada tempo. E é importante levantar nesse momento. Então, não levantar nem muito antes, nem muito depois. Porque você levanta uma placa aos 46, eu estou dando 5, quem está lá fora está pensando que eu estou levantando aos 45. Então, quando der os 5, os 46, eu vou estar faltando 1 minuto, né? Porque eu estou levantando adiantado. Então, observar esse detalhe, orientar os árbitros a esse aspecto de suma importância. Parece bobo um detalhe, mas esse detalhe influencia no controle de jogo do árbitro. Então, é muito importante planificar com a equipe esses detalhes dos acréscimos, da somatória de informações para chegar ao valor de acréscimo em cada tempo e a presença do quarto árbitro nessa informação do tempo. A regra também fala sobre tiro penal executado ou repetido, né? Então, todos nós sabemos, só para lembrar que eu posso estender meu minuto final do jogo para ter um penal executado ou para repetição desse penal, se for feita uma irregularidade na cobrança. E também fala sobre suspensão definitiva do jogo. Né? Se essa suspensão ocorrer, esse jogo tem que ser jogado no dia seguinte. Aí, normalmente, o regulamento da competição também contempla esse aspecto. Alguns regulamentos de competições dizem que se essa partida for jogada, passar 30 minutos do segundo tempo, o resultado dessa partida já é válido. Se for menos de 30 do segundo tempo, tem que se jogar novamente. Ou seja, aí vai depender do regulamento de competição para competição. Mas ela fala especificamente de suspensão definitiva, você tem que jogar no dia seguinte. Tá bom, gente? Isso são os aspectos importantes da regra 7. Parece pequena, mas é de suma importância. Eu coloquei essa frase aí no final para vocês. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o Colina há uma semana atrás, num evento que a CBF organizou, e ele falando da sua trajetória, das suas conquistas, do seu início de carreira, e ele falou uma frase que me deixou marcada e eu queria compartilhar com vocês, que ele fala: o árbitro de futebol não pode ser preguiçoso. Ele tem sempre que querer mais e mais, buscando a excelência, buscando a melhoria. O árbitro que é preguiçoso, o saudoso Armando Marques falava que nasce burro. Então, gente, o árbitro tem que ter essa gana, tem que ter essa vontade de querer sempre mais, buscar mais, de aprender mais, de melhorar mais. Só assim que a gente consegue chegar num lugar de destaque. Eu acho que isso é para a vida, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre o melhor, né? Dentro das nossas limitações, a gente está aberto a aprender, a ouvir o próximo e tirar o melhor do que nos falam para que a gente possa evoluir. Acredito muito nisso e espero que os árbitros tenham entendido a mensagem que ele passou nessa palestra que ele nos deu
E eu queria compartilhar isso com vocês, que eu acho que é de suma importância para que cada um de vocês faça um pouquinho uma reflexão sobre esse aspecto. Tá bom, Nailton? É isso. Estou à disposição. Se eu puder ajudar, estamos aqui. Só um minutinho, por favor. Não foi à toa que trouxemos hoje um dos melhores instrutores que nós temos no quadro nacional, também no quadro internacional. Nós sabemos que todos que participam do nosso projeto, por aqui já passaram grandes nomes. E o professor Hilton Moutinho é um deles. É um deles que vem e deixa sua história no nosso projeto. Como eu sempre falo, nós sempre falamos, por aqui sempre passam os melhores. E nós vamos continuar nossa batalha, vamos continuar juntando os grãozinhos, como eu sempre falo, e sempre trazendo os melhores. É muito importante quando nós temos pessoas da qualidade dele, porque nós sabemos que vem muito conhecimento. Como foi falado na última aula do professor Braulio, foi falado pelo professor Eber Lopes, vamos tirar dele o que a gente tiver, o que a gente puder, porque não é sempre que nós conseguimos uma pessoa do alto nível da arbitragem para passar para a gente seus conhecimentos, sua experiência. Então vamos abrir para mais algumas perguntas, 3 ou 4 perguntas no máximo, mas antes disso, gostaria de ouvir a doutora Diana. Boa noite a todos, em especial ao nosso instrutor, professor Hilton, seja bem-vindo, né? Retornando, né? Doutora, prazer mais uma vez estar com você. Tudo bem? Idem, gratidão. Então, assim, eu achei super interessante a mensagem da noite de hoje. Eu acho que o final, ele por si só, a mensagem do Colina, por si só, fez o fechamento. Quando ele diz, o árbitro de futebol não pode ser preguiçoso, né? Tem sempre que querer mais, né? E esse querer mais, ele está diretamente ligado na observação dos detalhes. Os detalhes em campo de jogo, né? E como esse detalhe vai desde a questão da própria construção de um plano de trabalho para ser executado, né? Como a disciplina e organização e a vivência de regra em campo. Isso é muito interessante, né? Então, quando o senhor começou, o senhor falou a seguinte frase: nós precisamos aprender com a mente aberta, né? O que é a mente aberta? É nós não nos privarmos com o conteúdo, com o momento, com o contexto. Estarmos sempre buscando continuamente, como diz o Molina, né? Muito interessante isso. Aí o Saulo trouxe uma frase que complementou isso aí, né? A vida parece ser uma corda bamba. E, na realidade, essa corda bamba significa a retirada da zona de conforto. Toda vez que a gente se permite viver o conforto de uma situação, simboliza a estagnação do processo. A zona de conforto, ela me diz que eu fiz e aprendi tudo o que me cabia naquele momento, naquele instante. Mas a vida não para, é preciso avançar, né? Aí o professor Hilton complementou e disse assim, o árbitro tem que ter consciência de si, que é a consciência individual, e a consciência do contexto, que é a consciência coletiva. Ou seja, ele precisa cuidar de si e cuidar de todos. Isso é muito interessante. É tanto que quando ele coloca slogans, declarações, imagens, né? Dependendo do contexto, não pode ser
trazido para campo. Por quê? Porque o esporte é uma forma de educar o ser humano. Então, eu não posso permitir críticas, palavras de baixo calão, eu não posso permitir comportamentos antidesportivos. Então, para que eu possa cobrar do outro senão ele não vai nem se dar conta do que está ocorrendo no entorno dele. Né? O Isamitiba, ele sempre coloca, né, para você educar, a primeira coisa que precisa ver é que você seja educado. Né? Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não tenho. Então, se eu não tenho condição de me autocomandar, né, de aplicar as regras primeiro em mim, eu não serei capaz de aplicá-las a ninguém. Porque se eu não consigo viver, é sinal de que eu não tenho condição suficiente, internalização desses processos sedimentados. Então, é muito importante essa busca. Padrão FIFA, né? A qualidade FIFA seria o quê? O monitoramento do próprio desempenho. Né? A gente precisa ter essa monitoração, esse olhar voltado para o nosso próprio comportamento no âmbito individual e coletivo. O árbitro não só é árbitro em campo de jogo. Aonde ele estiver, ele é árbitro. E se ele não aplica essa disciplina, se ele não tem essa condição de liderança, de organização, ele não vai viver na sua prática, né, como profissional da arbitragem. Outra coisa que eu achei super interessante foi a questão de uma atenção eficiente que reflete a capacidade do indivíduo filtrar as informações que são relevantes. A gente tem que perceber que no contexto de campo de jogo são milhões e milhões de informações que nos chegam. Qual informação é verdadeira e necessária para a minha atuação, para o controle do meu jogo e para a minha boa performance? A gente precisa atentar para isso, né? O processo de autoavaliação também nesse contexto é muito interessante. Por quê? Porque a autoavaliação me leva a ajustar o meu próprio aprendizado. Se eu não tiver o senso crítico comigo, de olhar para mim mesmo e perceber quais são os meus aspectos de vulnerabilidade, eu não vou poder crescer, porque eu não vou me dar conta do que é necessário. Então, é fundamental que o árbitro, como mediador, como orientador de pessoas, ele precisa estar muito bem o quê? Orientado. Se ele não fizer isso, se ele não der conta dele mesmo, ele não vai dar conta de jogo, ele não vai dar conta de absolutamente nada. Né? Então, essa questão da atenção hoje foi muito falada. Não somente a atenção do jogo, mas a atenção do contexto. O que me ocorre, o que é relevante, o que é necessário trazer para mim, para minha equipe. Né? Essa questão do detalhe foi muito tocada aqui. E o detalhe é o que realmente são pequenas situações que fazem a maximização do desempenho. Se você não tiver essa observância do detalhe, né? O que é que faz a beleza da arquitetura? É o detalhe. Né? Então, se você for uma pessoa detalhista, no sentido de buscar aprimorar a sua percepção, a ver com clareza, né? Você vai conseguir pontuar todas as condições necessárias para o bom desenvolvimento em campo de jogo. Para isso, você precisa de quê? Da inteligência arbitral. Né? Lembrando que essa inteligência arbitral, por si só, ela não quer dizer nada. A inteligência arbitral é uma multiplicidade de fatores, de experiência, de vivências, né, de estudo, de realizações, para que você realmente venha sedimentar um olhar atencioso, cuidadoso. Né? Outra coisa, eu achei muito interessante, que o detalhe, ele vai influenciar exatamente o controle de jogo. É por falta de detalhes que a gente perde a harmonia em campo. Às vezes, um processo pequenininho, ele é basilar para que o processo de equilíbrio, de harmonia e sintonia em campo de jogo possa funcionar.
Então, na noite de hoje, a gente viu muito bem, de uma forma muito simples e muito esclarecedora, o quão é importante o árbitro ele ser criterioso, ele ser detalhista, ele ter disciplina, conhecimento, dele ser um buscador primeiro dele mesmo. E geralmente a gente busca os conhecimentos fora de nós, mas o conhecimento que me sedimenta como ser e como profissional é o autoconhecimento. Então, cada vez que vocês estiverem em campo de jogo, se permitam ser analistas de vocês mesmos, né? Se permitem se expor para que vocês conheçam, né, quem é o profissional que está ali. Porque às vezes a gente tem tanto medo, né, das situações, e o principal medo que me mobiliza a me recusar a viver é o medo de saber quem eu sou de verdade, né? E isso é um processo que ninguém vai deixar de fazer. Consciente ou inconsciente, todos nós vamos ser levados ao autoconhecimento. Então, que a gente possa ajudar esse autoconhecimento com a disciplina, com a integração, com a mente aberta, né? Com uma atenção focada, com os detalhes, e assim tudo vai correr muito bem. Essa é a avaliação que eu fui capaz de fazer, né, pelas palavras, pelas colocações de alguns aqui. Muito obrigada. Alguém quiser colocar alguma coisa com relação à minha fala, fique à vontade também. Ouvir a senhora é sempre um prazer, doutora Diana. É uma aula. Tem que aprender, Obrigada. pessoal. Aproveitem dessa fonte. Essa fonte é super saborosa. Ela falou uma frase hoje que eu vou levar amanhã para a minha planificação do meu jogo. O esporte é uma forma de educar o outro. Cara, isso é fantástico. A gente precisa disso. As pessoas hoje, principalmente os atletas, os componentes da área técnica, não tem educação com ninguém. O que a gente vive nesse momento hoje, das reclamações, é um momento diferente que a gente está vivendo, gente. As pessoas estão muito aceleradas. Eu acho que está na hora das pessoas terem um pouco mais de educação e um pouco mais de olhar o outro de uma outra maneira. Não sei, doutor, eu acho que eu falei até um pouco demais, não é minha área, mas eu acho que é isso, né? A aceleração, Hilton, na grande maioria das vezes, ela é provocada pela falta de causalidade. O porquê fazer, como fazer, né? Então, a gente sai apressadamente testando todas as possibilidades, mas sem um direcionamento. Então, a missão do árbitro, uma delas, é de psicoeducador, de fato. Agora, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver, né? Perfeito. Hoje, uma pessoa do alto escalão da arbitragem, a gente já preparando aulas da próxima semana, e uma pessoa me fala justamente o que o professor Hilton acaba de falar. Vocês são privilegiados por terem, na maioria das aulas de vocês, psicólogos. Não são todas as federações que têm todas as aulas com árbitros, palestra com árbitros, que tem uma psicóloga presente. Em todas. E vocês são privilegiados. Então, aproveitem bastante desses profissionais e tirem o máximo possível. Então, como eu sempre falo, a doutora Diana, inclusive, ela ajuda alguns árbitros na vida pessoal. Quando a gente tem algum problema, socorremos a ela e ela está sempre com a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez, a doutora. Gostaria de ouvir também o professor Nunes. Por favor, professor. Boa noite, Mailda. Boa noite a todos da associação, a doutora Diana, mais uma vez, mais uma aula. Ao professor Hilton, como sempre, já é a segunda que a gente está junto participando, né, dessa palestra, né? Parabéns mais uma vez. E o que o Hilton falou é a realidade da arbitragem, né? E às vezes a gente vai falar de uma regra e
uma ou outra situação as pessoas acham, né, que uma regra não é importante, porque não tem lá suas, né, suas particularidades, com a questão do impedimento, a regra 12, a regra 11, né? Mas eu sempre digo que o futebol é uma regra, é uma engrenagem, né? Você perder uma, você não vai conseguir a seguinte. Aí você viu que na regra 4, uma coisa tão simples, né? Você vê muito pequena, sem muito detalhe, mas já vi muitos árbitros, né? Isso do profissional se atrapalharem por questão dos detalhes, igual a doutora Diana falou, o Wilton falou. Então a gente tem que estar muito atento, né, a essa mensagem que o Wilton mostrou agora há pouco, uma questão do jogador adentrar o campo de jogo, se ele se envolveu na jogada, participou da jogada, é uma situação, se não interferiu, é outra, se interferiu, dependendo como interferiu, já muda o contexto da coisa, de um amarelo pode chegar a um vermelho pela segunda advertência, né? Então isso é importante, o árbitro tem que ter esse conhecimento para ter esse equilíbrio e essa capacidade de definição dentro do campo. Então é importante o que o Wilton falou, isso chama atenção. E no amador não é diferente, é a regra do futebol. Então a gente tem que ter, lógico, e a gente tem que entender o espírito do jogo, se antecipar aos fatos, né? Se você vê que um jogador vai causar um problema maior, um lance que você podia, né, antecipar, não deixar ele acontecer, lógico, tem que ter essa visão, essa capacidade. Então foi muito feliz aí a colocação do Wilton, parabéns, Wilton. Não vou tomar muito tempo, porque a palestra é sua, né? Foi muito boa. Mais uma vez, um grande abraço ao Wilton, grande abraço a toda a associação Nailton, que já é bem familiar, doutora Diana, satisfação que a gente só está se vendo também, apesar de tão próximo, só está se vendo pelas lives, né? Felicidade a todos. Obrigado mais uma vez, Nailton, um grande abraço, Wilton. Abraço, meu amigo. Lilson Vigas, por favor. Uma boa noite a todos, Deus abençoe. Agradecer a você, Nailton, pela a não discriminação de pessoas aqui, em termos de classe, porque aqui você aceita do FIFA ao menorzinho do futebol de várzea. Professor Wilton, que aula. Muito obrigado. E falar com a professora Diana, quando a senhora abre esse microfone aí, para explanar os seus conhecimentos e dizer tudo que a senhora ouviu, eu garanto que toca muito aqui na vida da gente. Comigo agora, domingo, aconteceu uma coisa engraçada, a senhora falou sobre o modo social, e depois que a gente vive essa vida de arbitragem, a gente tem que saber os locais que anda, o que fala e como vive. Eu voltei agora, depois de mais ou menos 20 anos, foi quando eu comecei na arbitragem, ao local do meu começo. E eu ouvi tanta coisa boa, e muitos de meus amigos juntaram mais ou menos entre 30 a 40 para me verem apitar de novo, no local onde eu comecei. E eu achava engraçado, os que apitam lá, o pessoal dizendo, fala alguma coisa agora aí. E foi um jogo totalmente calmo, totalmente respeitado, onde eu coloquei o que eu aprendi durante o meu tempo agora de arbitragem, depois de curso, a qual também eu tive o prazer de ser ilustrado por alguns instrutores desse pilates que a gente tem aqui. Então, agradecer a vocês três aí por essa abertura sem divisão de classe. Muito obrigado aí a todos. Por favor. Boa noite, professor. Piedade de Caraguatatuba, São Paulo. Professor, estava fazendo uma partida e o refletor do Paulo. Piedade, você está falando muito distante do microfone, então nós não estamos conseguindo te ouvir. Boa noite, professor. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora, professor? Estou te ouvindo. Ó, faz assim como eu estou fazendo. Ó. Pega o microfone e coloca mais próximo para ficar mais fácil da gente escutar. Alô. Estava fazendo uma partida à noite, o repetidor deu pau. E a partida foi adiada o outro dia. E na partida, tinha um jogador que foi expulso. Entendeu? Aí, no retorno da partida, no outro dia,
o time inclui 30 minutos para terminar, e o time entrou completo no campo. Era para entrar com um jogador menos. Eu fui falar com eles não, a partida de ontem foi ontem. Hoje vai entrar completo. Eu falei para ele que não, tinha que entrar com menos um jogador. Ele não testou. Você deveria fazer isso aí, professor. Bem, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, porque falhou um pouquinho. Você foi para uma partida, essa partida teve problema de iluminação, e aí com 30 minutos, essa partida foi paralisada e foi jogada no dia anterior. É isso? É isso? Isso mesmo, ok. É isso mesmo. Então, vamos lá. Uma partida jogada com 30 minutos. Nesses 30 minutos, um atleta é expulso. Perfeito? Com 30 minutos, aí você vai ter que observar se o regulamento da competição desse evento que você participou tinha alguma coisa relevante a isso, né? Se tinha alguma coisa no regulamento da competição, que, por exemplo, o regulamento da competição da CBF estipula que os jogos em partidas que foram interrompidas até o 30º do segundo tempo, elas são jogadas no dia anterior, no tempo do tempo. Se passou do 30º minuto, 31, vale o resultado daquela partida que foi interrompida. Entendeu? Então, é observar esse detalhe do regulamento da competição. Se tem algum aspecto no regulamento. Mas eu não sei te dizer o que é o certo e o que é o errado, porque eu não conheço o regulamento da competição, desse torneio que você trabalhou. Mas sobre a expulsão desse atleta, se a expulsão ocorreu, e no regulamento da competição, vamos lá, ocorreu com 30 minutos do primeiro tempo, esse atleta foi expulso. Essa partida vai ter que ser jogada novamente a partir do minuto 1, não do minuto 30, perfeito? Então, esse atleta não pode jogar, porque ele foi expulso nessa partida. Exceto se houver algum adeno no regulamento da competição. Perfeito? Deu para entender? Pode vir Deu outro sim. no lugar dele? Pode vir outro no lugar dele? Então, vai depender do regulamento da competição. O que esse regulamento da competição diz? Porque existem regulamentos que podem permitir, outros não. Se não tiver nada constando no regulamento da competição, o certo é que esse atleta não participe. Perfeito? Na realidade, o que aconteceu foi que essa partida ela teve continuação a partir do minuto 30, do minuto 35. Então, o atleta não poderia participar da partida devido a ter sido expulso no minuto 4 da partida inicial. Isso aí, perfeito. Colega, estamos chegando mais um final de um grande encontro, de um grande bate-papo. Para a gente finalizar, eu gostaria que o professor Hilton Moutinho fizesse, por favor, suas considerações finais e, em seguida, chamaremos um colega para finalizar o nosso bate-papo. Bem, eu queria agradecer a todos vocês por essa troca hoje, nessa noite, a gente poder falar um pouquinho sobre um assunto tão apaixonante que são as regras do jogo, poder interagir com todos vocês. Ver a doutora Diana novamente sempre é um prazer, o Antônio também, poder participar. Então, Ailton, a gente está se conhecendo virtualmente e me coloco aqui à disposição do que for preciso. Se tiver alguma dúvida posterior, durante alguma coisa, você tem meu contato, se alguma coisa que eu puder ajudar, conte comigo. Fico feliz em ver que a arbitragem tem mais esse bracinho aqui da associação que possa contemplar outras pessoas, que possa ajudar. Sempre é importante essa troca de informações e de conhecimento. E agradecer a todos vocês, tá bom? Um prazer. Contem comigo no que for preciso. Boa noite. Hoje nós tivemos... Só um minutinho, peço que mantenham os microfones fechados, por favor. Hoje nós tivemos, em nosso bate-papo, um pouco mais de 60 colegas, entre eles, colegas de 6 estados do Brasil,
Isso é algo muito importante. Como eu sempre falo, que o projeto ele não é da associação, ele é dos árbitros. A cada dia, mais e mais árbitros do Brasil afora pedem para participar do nosso projeto. E isso é sinal que o nosso trabalho está surtindo efeito, com os nomes que passam por aqui, com as pessoas que vêm. Então, creio eu que nós estamos no caminho certo. E nós vamos continuar, porque nós temos muitas pessoas importantes da arbitragem nacional, internacional, que nos dão esse respaldo. E, graças a Deus, nenhum deles que nós o convidamos até hoje nos falou não. Então, nós seremos eternamente gratos. Gostaria de convidar o colega Ricardo para fazer o encerramento, por favor. Boa noite, Naildo. Boa noite, professora Diana, o Nunes, professor Hilton. Eu tenho a liberdade hoje de conversar com o Naildo antes da palestra, fazer um registro, inclusive as palavras da doutora Diana hoje, não só as outras aulas, mas hoje a palavra da doutora Diana hoje, ela caiu até com uma luva para mim no que eu presenciei hoje. E vou usar a própria frase do professor Hilton e da doutora Diana, que o hábito não pode ser preguiçoso e tem que sempre querer mais. Esse aprendizado que a gente está fazendo através da associação, hoje foi de uma grande valia. Aliás, ela está sendo uma grande valia para vários jogos. Mas hoje a experiência foi muito grande. Eu estava presenciando a semifinal da Série A2 entre Rio Claro e Água Santa, e houveram 2 lances que os olhos eles presenciaram antes do ato tomar a decisão. Um doxo que foi feito de imediato contra a Água Santa, usando os 4 elementos que eram os defensores e atacantes, a direção do jogo, a distância e o domínio. Tá? Isso foi muito rápido antes do árbitro a ação do cartão vermelho. E o segundo lance foi o pênalti sofrido pelo atacante do Água Santa, em que o árbitro foi antes de sofrer, de fazer a ação do VAR, eu já havia dado, porque houve um puxão de mão dentro da área. A gente houve o lance, houve já o puxão, e ele não deu o pênalti. Em seguida, depois ele foi no VAR e confirmou o pênalti. Eu digo o seguinte, antes de fazer o encerramento, essas aulas, elas dão a técnica, no caso, que é para a gente começar a avaliar esse tipo de coisa. Então, hoje foi uma grande, essa mensagem que a doutora Diana passou também, foi a palestra do doutor, foi muito, assim, muito para mim. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês, a Naildo, a associação, por fazer esse registro, tá? E eu vou fazer as palavras do encerramento. Hoje, querendo agradecer a todos, e acaba, um de vocês formam uma equipe de estudo fantástica, e quer que saibam que é uma honra participar de um grupo tão extraordinário quanto este. Existe uma grande diferença entre as pessoas que surgem nas nossas vidas em determinado momento e aquelas que permanecem nela para sempre. A esses que não desistem de estar ao nosso lado, chamamos de verdadeiros amigos. E por tudo o que representam, devemos a estimá-los e honrá-los, pois são um precioso tesouro que fazem nossos dias valerem a pena. Nós precisamos agradecer, demonstrar nossa profunda gratidão, revelar o quão confortável nos sentimos de poder ter hoje, nessa sala, dos melhores instrutores do país. Os participantes do projeto Sérgio Correia e turma Manuel Serapião agradece ao professor e lhe deseja a todos
sucesso do mundo. O nosso muito obrigado, professor Hilton Monti. Muito obrigado. E peço para vocês que abram seus microfones e deem uma salva de palmas ao professor. Obrigado, gente. Obrigado. Sucesso para todos vocês, viu? Valeu, obrigado, professor Hilton Coutinho, obrigado, Nailton, doutora Márcia, doutora Diana, obrigado a todos.